Acabamos de montar aqui 26 empresas. 26 empresas, estamos expandindo o grupo. Aí agora, para que essas empresas sejam bem-sucedidas, a gente vai ter que aprender a fazer um planejamento financeiro para elas. Então, nós vamos fazer um DRE projetado, certo? Para cada uma dessas empresas. Todo mundo já tem um produto aí, que é o que está vendendo para a Ângelos. Vamos pensar que outros produtos a gente poderia ter. Vamos refletir também sobre quanto é que a gente está gastando para entregar esse produto para a Ângelos. 10 minutinhos para a gente fazer um exercício agora, que é... Deixa eu pegar o flip chart. Profile e DRE. Né? Muito bem. O DRE é executor comunicador, tá? Mentira. Ele é o que você quiser que ele seja. DRE, gente, nós vamos começar a fazer agora o da Andrelu SA, do Thiago SA, das 26 empresas que a gente montou aí, tá? Então, uma empresa, infelizmente, nem todas começam assim, né? Mas as que começam assim, elas começam com um planejamento, né? Um plano de negócios que a gente chama. Todo mundo já ouviu falar em plano de negócios? Sim ou não? Todo mundo sabe o que é? Já viram um feito? Muito bem. Então, vocês sabem que um plano de negócio ele é composto por premissas. Então, eu vou vender tanto, para que mercado, para que segmento. Ele tem ali as premissas de onde o dinheiro será buscado. E ele tem também as previsões de como é que vai gastar. Vou ter que gastar X% em marketing, vou ter que ter uma equipe assim, uma equipe assado. Então, isso é um DRE. Então, você primeiro vai no campo das ideias, definindo as premissas. Depois você tem que ir para uma planilha para botar preço em tudo, para ver se sobra saldo. Então, um planejamento financeiro, na verdade, é um DRE projetado. A gente faz no dia a dia DRE, que é o que foi executado. A gente está olhando para o passado. Mas uma empresa que quer crescer, ela sempre está olhando o que ela fez e projetando um novo. Nós estamos nessa fase agora, fazendo o DRE projetado para 2024, que é o nosso planejamento financeiro. Tá? Então, quando a gente está falando de DRE, a gente está falando de um demonstrativo dos resultados do exercício. Tão simples quanto isso. Né? É uma demonstração financeira dos resultados que eu consegui ou deixei de conseguir naquele período. Pode ser um mês, o ano passado, o ano que vem, tá? Então, vocês estão montando a empresa de vocês, a gente tem que ver, a primeira linha do DRE chama Receita Bruta de Vendas. Você vai botar aí a sua, Receita Bruta. Bota aqui, ó, seu salário bruto, X. Feito? Depois, a segunda linha do DRE chama deduções. Na pessoa física, lá antigamente, quando existia emprego, esse aqui eram os descontos do Lerite. A empresa também tem, chama deduções. Aqui estão na empresa estão os impostos, né? Não consegue ver o flip chart. Deixa eu se aproximar do... Eles estão... é porque está muito clarinho. Ela está mandando aqui. Porque eu acho que eu posso chegar bem pertinho aqui, mas ainda assim, ó, a cor não está muito boa.
Hã? Ah, tá bom. Pode apagar. É. Bom, então eu vou puxar esse troço aqui, senão eu vou cair. Vou fechar tudo, que depois a gente vai sair para o intervalo mesmo. Melhorou aí, galera? Mas não está gravando mais. Pode acender as luzes, por exemplo. De repente também ajuda. A gente está fazendo takes de meia e meia hora. As atividades não está gravando, tá? Deu certo? Bom, as deduções aqui do DRE são os descontos, tá? A título de conhecimentos gerais, não vai mudar muito a vida de vocês por enquanto, não. Aqui a gente não chama de impostos ou de descontos, porque deduções dentro de uma pessoa jurídica são, por exemplo, até cancelamentos de venda. Porque como a gente paga os impostos em cima do faturamento, que é a receita bruta de vendas, se o cliente devolve, eu faço um cancelamento de venda para não pagar o imposto sobre isso, que eu não vou receber por aquilo. Então, as notas que são canceladas entram aqui. Tá? Só título de curiosidade, por isso que chama deduções. Eu vou deduzir da receita antes de calcular os impostos. Como é que funciona na pessoa física? Aquela pessoa, aquele povo lá do século passado que tinha emprego, que tinha um lerite, como é que era? Eu deduzo a parcela dedutível do imposto de renda para calcular o imposto de renda, né? Então, assim, eu ganho 3 mil reais, mas até 2 é isento de imposto de renda. Então, eu deduzo dos 3, 2 mil e calculo o imposto de renda em cima da diferença, certo? É assim que funciona uma empresa, igualzinho. Tá? Então, o que são as deduções aqui? Você vai colocar aqui o que você gasta com IRPF, para quem tem. Para quem não tem, começa a mandar para o universo. Eu quero pagar imposto de renda. Quero pagar. Porque não tem pobre que não. Quem não paga imposto de renda é pobre. Nós estamos aqui para ser rico. Né? Então a gente tem que querer pagar imposto de renda. Certo? Porque eu tenho renda para pagar. Então, uma da dedução é imposto de renda da pessoa física, vem descontado do lerite. Outra coisa que vem descontado aqui é o INSS, a parte do colaborador, né? Outra coisa que pode vir descontado aqui é aquele 6% do Vale Transporte, né? Tem empresa que tem o ticket de alimentação, também desconta um pedaço, enfim, vocês sabem o que tem no seu lerite. Bota aqui o que são os descontos. Vejo muita gente se atrapalhar na gestão financeira porque pensa que ganha a primeira linha aqui. Ah, meu salário é 2 mil. Ah, é? Aí ele gasta 2 mil por mês. E esquece dessa linha aqui das deduções. Empresa também. Tem empresa que se ferra porque ele pensa que a receita bruta é dele. Dele é a última linha do DRE lá embaixo, se sobrar. Colocaram aí os descontos? Então, a empresa de vocês tem uma receita bruta de vendas, a empresa de vocês tem os descontos, um menos o outro, lembra a continha da quinta série? Receita líquida. De vendas. É receita líquida daquilo que eu vendo. E boto o seu aqui. Mais 10 minutinhos a gente termina e sai para comer, tá? Só para a gente não ter uma quebra de raciocínio aqui. Agora, na empresa, a gente tem custos e despesas. Eles são diferentes em que sentido? Quando eu estou falando de custo, eu estou falando de tudo que diz respeito ao que eu vendo. Então, se eu vendo o meu trabalho como consultora financeira, para executar esse trabalho, eu preciso vir aqui. Aí eu tenho gasto com combustível,
alimentação, toda a logística envolvendo isso. Perfeito? Então, isso, numa empresa, seriam os custos. O que são as despesas? Tudo que diz respeito a vender e administrar. Então, enquanto eu ainda não vendi, eu não tenho que vir aqui atender, mas eu estou gastando horas minhas ligando para cliente, fazendo proposta, fazendo marketing, fazendo network. Aí essas minhas saídas, gastando combustível, gastando tempo, não é custo, nem vendi ainda, é despesa de venda. Né? Eu estou gastando do mesmo jeito, parece a mesma coisa, continua sendo combustível, continua sendo a minha mão de obra, né? Parece a mesma coisa, mas não é. Mas para essa nossa empresa que nós acabamos de montar aqui, vamos botar tudo na mesma cesta, é tudo gastos, tá? Não tem necessidade da gente se preocupar com isso agora. Então, quanto que eu gasto para entregar o meu produto, que é o que eu faço aqui na Ângelos? Aí eu venho aqui com todos os gastos. Fixos, variáveis, todos. Na pessoa física, em geral, são mais custos fixos, né? Mas aqui a gente abriu uma empresa, né? Então a gente vai ter que começar a raciocinar com a lógica de variável e fixo que eu vou abordar depois. Quais são os seus gastos? Para vir aqui todo dia, o que você gasta? Eu tenho que ter um carro, que eu pago o IPVA dele, então pensa aí quanto é que custa, divide por 12, 1/12 todo mês. Eu pago o seguro desse carro, 1/12 por mês. Eu pago a escolinha do meu filho, porque alguém tem que ficar com ele para eu trabalhar. Eu não estou em casa para limpar a casa, então eu chamo uma faxineira. Quanto você gasta para viver? Quanto a sua empresa precisa para ficar viva? Não vai ficar perfeito esse exercício aqui, nós estamos só treinando a lógica. E todo mundo precisa fazer isso em casa depois. Vai para uma planilhinha primeiro, está contente com aquilo? Bota num aplicativozinho para poder acompanhar todo mês. O que não é medido não é melhorado. Então a gente faz o exercício primeiro no Excel, mas depois tem que encontrar uma forma de ficar fácil de atualizar todo mês. Né? Eu estou ficando dentro do orçado? Eu falei que gastava tanto para viver, é isso que eu gasto mesmo ou gasto mais? Eu gasto menos. Que oportunidades eu tenho? Então, tudo que você lembrar já vai anotando aí. Talvez você não saiba o valor, mas você sabe que gasta. Go ahead, pode ir, que eu sei que tem bastante coisa. Vai listando tudo que você gasta para entregar o que você vende. Esses são os seus gastos, os gastos da sua empresa. A atividade é listar tudo que você gasta e o homework é ver direitinho quanto é que é cada coisa. Vocês vão perceber que a saúde dessa empresa aqui depende de uma maior intimidade sua com os seus números. A gente já não ouviu falar que a vida é feita de detalhes? Ninguém esquece quanto é que custa a conta de água, a conta de luz, quanto é que gasta com aluguel ou a escolinha do filho. São contas grandes. Mas é desse tantinho assim, as pessoas que sabem me dizer quanto é que gasta por mês com pamonha. Eu moro em bairro aberto, então eu passo o carro da pamonha. Pamonha, passo o carro do óleo, passo o carro do ovo. Não sei como é que é aqui, mas no meu bairro eu passo isso tudo. Churros, o Yakult, a mocinha puxando o carrinho. Então aí eu vou lá, sai R$8. A pamonha, opa, quanto? R$8 duas, manda. Esse tanto de R$8 dá quanto no mês? Se você for olhar, você vai se espantar. É mais caro que a internet, é mais caro do que a água, mais caro do que a luz, às vezes até mais caro do que a escola do filho. Então a gente precisa ser íntimo dos números da nossa empresa. Então eu vou começar pelos números grandes. Água, luz, telefone, vou lotar tudo. Mas depois vocês têm que fazer uma reflexão. Da onde vai surgir a reflexão? Quando você fazer um menos o outro e vai ver que dá sobra. Uai, se dá sobra, por que eu não tenho dinheiro no banco? Aí você vai lembrar, a Rosa já falou, é a pamonha. Que vai acontecer, acredite em mim. Quando você listar tudo, você vai ficar indignado. Você fala, não é possível. Era para estar sobrando quinhentão aqui. Não estou acreditando. O que eu fiz com esse dinheiro? E aí você traz para a consciência que você está gastando sem pensar.
E aí que o jogo vira, tá? Por isso que tem que anotar. A Tatiana falou 1000 vezes aqui, sonho tem que escrever. Mesma coisa, financeiro tem que escrever, senão a gente não traz para a realidade, não. Receita bruta de vendas, as minhas deduções são os descontos, minha receita líquida de vendas. Então, aqui é mais, aqui é menos, aqui é igual. Aí eu venho com outro menos aqui e dá igual saldo. Que na empresa é lucro. Na vida pessoal é saldo. Como nós temos uma empresa, aqui está o lucro bruto, né? Estamos combinados que vamos fazer esse exercício? Tá? A gente precisa saber quanto é que dá nessa linha aqui. E aí depois nós vamos ter que entender para onde que esse lucro foi. Porque eu tenho certeza, quem quer fazer uma aposta? Valendo dinheiro. Esse não é um bom investimento para sobra, gente. Tá? Então, esquece, só brincadeira. Tenho certeza, na hora que vocês forem fazer a conta aqui, vai dar um dinheiro que vai dar uma tristeza. Você fala, não é possível, cara. Cadê o quinhentão que tinha que estar sobrando aqui? Cadê? Tá? Então, esse é o exercício. Então, duas coisas para casa. Nós decidimos que a gente não tem emprego mais, nós temos uma empresa. Essa empresa precisa de receita, essa empresa tem descontos, essa empresa tem gastos para entregar o que ela vendeu para o cliente dela, e ela tem um saldo. E aí, como a gente também vai falar hoje de bons usos para esse saldo, quando você chegar na sua casa e achar o 500, né? Aí você começa a fazer pesquisa na internet onde você vai botar o 500. Mas primeiro tem que achar o 500. Né? E aí depois, se você tiver explicação para todas aquelas saídas, fala, realmente, eu gasto tudo isso, mas eu preciso fazer sobrar. Eu vou ou tirar dos gastos, ou eu vou ter que dar um jeito de vender mais. E aí começa o jogo. Né? Eu preciso virar esse número aqui de baixo. E aí é que entra a competência que nós vamos desenvolver na parte da tarde, que é a tríade do lucro. Da onde o lucro vem? Beleza? Vamos fazer um intervalo para um cafezinho? Até aqui, gente. Estamos acompanhando? Estamos aprendendo? Estamos tendo insights? Muito bem, é isso.